vamos para mais um das nossas aulas aqui no canal. Não esqueça que vocês têm que compartilhar, curtir e comentar. Vamos para o próximo? O próximo que nós vamos ver é o de afirmação. Vamos ver aí alguns desses exemplos? Sim, certo, certamente, realmente, deveras, efetivamente, são alguns deles. Assim como o de negação, a própria palavra está dizendo, está negando, o de afirmação ele também vai fazer o contrário da negação. Ele vai afirmar algo, ele vai confirmar algo. Vamos ver os 3 exemplos? Primeiro, certamente passearemos nesse domingo. Então, certamente, com certeza, sem sombra de dúvidas, nós iremos passear. Então, certamente, ele traz essa afirmação. Segundo exemplo, ele gostou deveras do presente de aniversário. Lene, não estou vendo aí. Olha, gente, deveras é uma palavra, é um advérbio de afirmação. Como é que eu posso explicar para vocês? Ele gostou muito do presente, ele não sequer pensou em outra coisa melhor. Então, deveras traz esse sentido de afirmação, tá bom? Terceiro, sim, vou. O sim já é por si só ali na sua afirmação um advérbio. Vamos para o próximo. Advérbio de dúvida. Ele vai servir para indicar uma incerteza, será que aconteceu isso? Então, traz essa dúvida, né? Quais são alguns deles? Talvez, possivelmente, provavelmente, porventura, casualmente. Então, são alguns desses advérbios. E aí nós temos 2 exemplozinhos. Provavelmente irei ao banco, ou seja, eu não dei certeza se eu vou ou não. Vai depender de algo. Então, provavelmente é o nosso advérbio de dúvida. Segundo exemplo, talvez eu cumprimente. Não sei, possa ser que eu cumprimente ou não sei. Depende da minha vontade na aula. Então, mais uma vez, dúvida. Talvez, quem sabe. Vamos para o próximo? Nós temos aí, gente, os advérbios interrogativos. Né? O advérbio interrogativo ele vai indicar a circunstância de modo, tempo, lugar e causa. Então, ele é usado apenas em orações interrogativas diretas ou indiretas, ou seja, quando nós estamos fazendo alguma pergunta. Né? Pode ser uma pergunta diretamente ou não. Né? Qual é a pergunta direta, Lene? É aquela que a gente usa o pontozinho de interrogação. E a indireta é aquela que existe a pergunta, mas você não consegue identificar claramente com o uso do ponto de interrogação, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá, por exemplo, para a gente entender melhor esses advérbios de interrogativos. Por que vendeu o livro? Então, aí nós temos uma oração direta. Então, o usozinho do pontozinho de interrogação mostra uma pergunta ali direta. Então, por quê? Já me indica ali uma pergunta. Na segunda oração, quando posso sair? Mais uma vez, nós temos aí uma oração interrogativa direta. Na primeira, nós temos um advérbio de causa, né? Por que vendeu? A questão do vender o livro. Né? Por que ele fez isso? E na segunda nós temos de tempo, né? Quando nós temos aí o advérbio quando. Quando faz isso? Quando você vai fazer aquilo, né? Então, vai indicar tempo. E no último nós temos uma oração indireta. Se vocês observarem aí, ó. Explica como você fez isso. Não tem o uso do ponto de interrogação, mas foi uma pergunta. Indireta, mas foi uma pergunta. E ele vai indicar o modo que ele fez aquilo. Me explica como, olha o como aí, o modo que você fez, tá bom? Então dá para a gente identificar facinho, é só prestar bastante atenção, tá bom? Bom, agora a gente vai ver a flexão desses advérbios. Eles podem ser flexionados. E essas flexões, elas são em 2 graus. Que é o comparativo e o superlativo. Como vocês estão vendo aí no slide, como é que a gente vai identificar como é que é feita essa flexão. Olhem aí. Os advérbios considerados palavras invariáveis, pois eles não sofrem flexão de número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino. Mas, no entanto, esses advérbios eles são flexionados nos graus comparativo e superlativo. Então, eles não são flexionados como a gente flexiona, por exemplo, um sujeito, um substantivo, o menino, a menina, os meninos, as meninas. Não é assim que funciona com o advérbio. Eles não flexionam em gênero e número, mas sim em graus, que é o comparativo e o superlativo. Vamos ver cada um deles? No grau comparativo, como a gente está vendo aí no slide, ele é um advérbio que caracteriza relações de igualdade, inferioridade ou superioridade. Então, na igualdade, formado pela expressão tão, mais o advérbio, mais quanto. Por exemplo, tão
como, quanto. Vamos ver o exemplo aí para a gente entender melhor esse grau comparativo de igualdade. Eu estou comparando, tá, gente? Então, questão de igualdade. Vamos ver no exemplo. Joaquim fala tão baixo quanto Pedro. Ou seja, eu estou comparando o modo que Joaquim fala com o modo que Pedro fala. Ele fala tão baixo quanto um fala tão baixo quanto o outro. Entenderam? De igualdade. Estou comparando igualmente. Vamos para o segundo. O grau comparativo de inferioridade. O de igualdade, eu estou aqui, ó. Tá tudo por igual. O de inferioridade já não vai ter isso. Vamos ver no exemplo para ficar melhor? Então lá, inferioridade, eu tenho lá menos, mais o advérbio, mais o quê? Vamos ver o exemplo. Minha casa é menos perto que a casa de Silvia. Ou seja, a casa de Silvia ainda é mais perto do que a minha. Deu para entender a questão da inferioridade? Eu estou comparando, mas de uma maneira inferior, ou seja, a minha é muito mais longe do que a da Silvia, tá bom? Vamos para o terceiro. O grau comparativo de superioridade, formado por mais advérbio, mais que. Vamos ver isso na prática pelo exemplo. Ana anda mais depressa que Carolina. Então aí nós temos a questão de uma ser mais rápida do que a outra. Questão de comparativo de superioridade. Fácil de vocês identificarem, é só vocês prestarem bem atenção no grau comparativo. Se existe esse grau comparativo, o advérbio ele está flexionado. Agora a gente vai ver o segundo tipo de flexão, que é o nosso grau superlativo. Vamos ver aí no slide a definição, o conceito de grau superlativo. No grau superlativo, o advérbio ele pode ser superlativo analítico ou superlativo sintético. Vamos ver o que é cada um. O analítico é quando é acompanhado de um outro advérbio. Por exemplo, Isabel fala muito baixo. Então nós temos dois advérbios aí, tanto muito quanto baixo. Dois advérbios. Então um acompanha o outro. No superlativo sintético, vamos observar aí, quando é formado pelo sufixo íssimo. Por exemplo, Isabela fala baixíssimo. Então, o sufixo, que é o sufixo, Lei, é aquele termozinho, aquela palavra que vem após o nosso radical. Existe o prefixo que vem antes e tem o sufixo que vem depois. Isso é uma outra aula que a gente vai ver depois, tá bom? Que é a formação de palavras. Mas só para vocês saberem, o superlativo sintético, ele tem o quê? O uso do íssimo, que é um sufixo que vem após o radical. Nesse caso do exemplo, vocês observam, Isabela fala baixíssimo. Baixo é o meu radical. O íssimo é a minha flexão que eu coloquei nesse advérbio, ou seja, o meu sufixo acrescentado ao meu advérbio, tá bom? Então agora a gente vai ver as locuções adverbiais. Eu sei que às vezes algumas pessoas acham difícil identificar, né, nas nossas orações, naquelas frases, identifica a locução adverbial, mas não é. Vamos só prestar um pouquinho mais de atenção agora, que vocês vão conseguir identificar. Vamos ver aí no slide o conceito de locução adverbial. Locuções adverbiais são as duas ou mais palavras que têm a função de advérbio. Então, de acordo com as circunstâncias que elas vão expressar ou exprimir, as locuções adverbiais podem ser de tempo, modo, lugar, entre outras. Olha aí os exemplos. Em breve nos veremos. Então, a locução adverbial aí é de tempo. Nós temos aí o breve, que é um advérbio, e temos o em, que também está indicando, é uma preposição que vem junto com o meu advérbio. Então, em breve é a nossa locução adverbial. Vire à direita, uma locução adverbial de lugar. À direita. Então, nós temos uma preposição mais o advérbio, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. E fiquem atentos que vai vir mais vídeo aí pra gente terminar as classes gramaticais. Até já!